Bruhim Abaim, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos da CIBRA. Meu nome é Carlos Vengrover e eu vou apresentar os palestrantes de hoje, que a nossa palestra hoje é Viktor Emil Frankl, Logoterapia e Judaísmo. E quem vai nos apresentar é a nossa queridíssima doutora Elaine Weinberg Rodrigues. A doutora Elaine é psicóloga com especialização em psicologia escolar pela PUC do Rio Grande do Sul, especialização em aconselhamento psicopedagógico também pela PUC, mestrado em educação pela PUC, supervisora de estágio de psicopatologia pelo Conselho Regional de Psicologia, professora da Faculdade de Educação da PUC de 1983 até 2010, professora convidada em cursos de pós-graduação da Universidade Católica de Pelotas, psicologia clínica adulto, família e casais, palestrante no Congresso de Logoterapia em Buenos Aires, várias vezes paraninfa e professora homenageada. O Dr. Roberto Rodrigues, nosso queridíssimo também, vai apresentar a palestra junto com a Elaine. O Dr. Roberto Rodrigues é médico, formado pela URGS em 1965, em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, board, Estados Unidos, internship em Chicago, psicanálise e psicoterapia, diretor de clínica psiquiátrica de 68 a 85, psicoterapia humanística, psiquiatra hospitalar, conferencista em vários congressos nacionais e internacionais, formação em logoterapia, cursos em logoterapia de 82 a 90 em Porto Alegre e Buenos Aires, em 89 a 2000 em Dallas, nos Estados Unidos, teses em logoterapia, doutorado e pós-doutorado, Buenos Aires e Dallas, mestrado em neuroanatomia pela URGS e as seguintes publicações: livro Psicanálise e Neurociência, Fundamentos da Logoterapia, Terapia Existencial, Fundamentos da Logoterapia, Clínica e Psiquiatria. Doutoramento em Psicologia na Universidade John Franklin Kennedy, em Buenos Aires, diretor da Associação de Logoterapia Viktor Emil Frankl, professor de Psicologia de Graduação e Pós-Graduação da UBRA, professor de pós-graduação nos cursos de Psicopedagogia, Medicina da Unisul, em Florianópolis e Tubarão, professor de Psicogeriatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, com título de especialista. Estudos em neurociências, conferências no Brasil e nos Estados Unidos, Fellow and Theory of Neuroscience, com artigos publicados em Cleveland, San Antonio College of Science, University of Texas. Conferencistas em vários congressos de neurologia, psiquiatria, psicoterapia em San Francisco. E consultório de psiquiatria, psicoterapia e psicogeriatria até o presente momento. Então, pessoal, feitas as apresentações, vou passar a palavra para a doutora Elaine e depois ela passa a palavra para o doutor Roberto. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Posso botar got it nessa placa que surgiu aqui na frente? This meeting is being recorded. Pode tirar fora? Pode tirar fora essa aí. Got it. Sem problema. Tá bom. Ok. Pode começar? Pode. A gente já está louco para te ouvir.
Ah, tá bom. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Eu fico muito honrada de estar presente num grupo tão significativo e importante. Nós vamos apresentar a teoria de Franklin. Eu peço desculpa para quem já conhece, talvez fique um pouco repetitivo, mas eu preciso entrar em alguns detalhes para que realmente a gente possa conhecer o Viktor Frankl. Nós tivemos a feliz oportunidade de conviver com ele pessoalmente em alguns congressos, e ele era uma pessoa ímpar, realmente uma pessoa muito especial, que desenhava também muito bem, ele fazia caricaturas imediatamente, eu olhava para a pessoa e já fazia a caricatura dela, era uma pessoa muito altruísta e muito humana. Eu começaria minha apresentação com uma frase de Nietzsche que estava num painel, num congresso de logoterapia em Buenos Aires, no ano de 1986, que era uma frase de Nietzsche, que dizia o seguinte: quem tem por que viver pode aguentar quase qualquer como. Frankl usou muito essa frase vários congressos. Ele muitas vezes situava essa frase porque recordava momentos dele no campo de concentração. Na verdade, assim, nós não temos a intenção de falar sobre os horrores do campo de concentração, que todos nós conhecemos de alguma forma, não totalmente, mas de alguma forma conhecemos, mas de uma maneira geral vai aparecer, porque Frankl foi o prisioneiro durante 4 anos, então isso vai aparecer de qualquer forma. Eu queria chamar também a atenção que a teoria da logoterapia foi escrita antes da experiência de campo de concentração. O que aconteceu é que Frankl teve a triste oportunidade de vivenciar a sua teoria no campo de concentração, que é o lugar de maior sofrimento possível e imaginável. Então, ele próprio vivenciou a teoria dele neste campo. Ele nasceu em 26 de março de 1905 e faleceu dia 2 de setembro de 1997, com 92 anos de idade. Sempre viveu em Viena, na Áustria, e morreu em Viena. Ele foi uma criança, um jovem muito especial, muito estudioso, e já com 15 anos ele trocava correspondência com Freud. Freud já era um grande homem nessa época e não respondia qualquer carta e não atendia qualquer pessoa. Mas aquele menino, ele achou que valia a pena responder e trocou correspondência com ele. E quando Frankl tinha 16 anos de idade, Freud já publicou um artigo dele no Jornal de Psicanálise, para verem como ele era uma pessoa especial, né? Anos mais tarde, Frankl disse em alguns congressos que nós tivemos, que Freud foi um gigante e ele era um anão. Só que ele era um anão que enxergava mais longe do que um gigante, porque simplesmente ele havia subido nas costas desse gigante e, portanto, ele podia enxergar mais adiante. Ou seja, ele aproveitou os ensinamentos de Freud e foi além. Ele disse também no congresso, acho bem interessante, que se Freud fosse vivo naquela época, em 86, o próprio Freud não poderia ser totalmente freudiano, porque a medicina tinha evoluído, a ciência tinha evoluído e algumas ideias teriam que ser revistas. Ele admirava Freud, mas gradativamente vai se separando das ideias freudianas e vai dando maior força para uma dimensão diferente da dimensão que Freud valorizava. O ser humano ele teria 3 dimensões: a dimensão biológica, a dimensão psicológica e a dimensão da liberdade. Essa dimensão da liberdade é a que Frankl se fixa e se posiciona fortemente, porque essa dimensão nos diferencia do animal. O animal também tem dimensão biológica, também tem dimensão psicológica, mas a liberdade é uma dimensão exclusivamente humana. E é importante salientar que não é liberdade de nada, é liberdade para, não é liberdade de, e sim liberdade para. Nós não somos livres dos nossos condicionamentos, mas nós somos livres para fazer alguma coisa com esses condicionamentos que nós temos. Então, ele diz também que os pacientes vão ao psiquiatra, muitas vezes, porque perderam ou nunca encontraram um sentido para a sua existência. E que essa é a ajuda que eles buscam, muitas vezes, se fazer necessária até filosofia dentro do consultório, para poder ajudar os pacientes a encontrarem
ou descobrirem o seu sentido de vida, que é muito pessoal e individual de cada um. Na década de 30, ele já nomeia a sua teoria como teoria da logoterapia. E como eu dizia para meus alunos na faculdade, a logoterapia não é a terapia que acaba logo, mas sim a terapia do sentido da vida. Cuidado, logos quer dizer sentido, e terapia cuidado. Cuidado com o sentido da vida. Então, o propósito da logoterapia é exatamente esse, em ajudar as pessoas a encontrarem um sentido para a sua existência, apesar dos seus condicionamentos, né? Então, em 1941, os postulados da logoterapia estão prontos, ele tem já tudo escrito com ele, quando ele vai saindo do hospital e ele é preso pela Gestapo e levado para o campo de concentração. Neste momento, ele é separado da Tilly, sua esposa, com quem ele havia sido casado por 9 meses apenas, ela era jovem, ele também, e ele vai para um campo masculino e ele nunca mais fica sabendo do que aconteceu com a Tilly até chegar o ano de 84, aqui em Porto Alegre, que ele descobre, mas depois o Roberto vai comentar melhor com vocês como foi essa situação bastante emotiva aqui no nosso aeroporto Salgado Filho. Ele descreve a sua experiência no campo de concentração, chamando a atenção que ele nada mais foi do que além do prisioneiro número 119.104. Ele era um prisioneiro como qualquer outro e ele se autodenomina como prisioneiro 119.104. Não era doutor, não era ninguém a não ser isso. E o que manteve vivo? Ele diz, né? O que me manteve vivo durante esses 4 anos? 2 metas: reencontrar a Tilly, que era a esposa, e reescrever a sua obra. Então, para explicar bem a teoria, para entrar na teoria de Frankl, eu preciso passar rapidamente pela teoria de Freud e de Adler para poder fazer uma diferenciação. Freud e Adler, ambos judeus, também nascidos em Viena, viveram em Viena, em Áustria. Freud nasceu em 6 de maio de 1856 e morreu em 23 de setembro de 1939. Adler nasceu 7 de fevereiro de 1870, desculpe, e morreu em 28 de maio de 1937. Para Freud, muito sucintamente, né, gente? Freud divide a personalidade em id, ego e superego. O id é imanente àquilo com que nós nascemos, é biológico. E dessa entidade biológica surge o ego, que é o princípio que nos coloca em contato com a realidade, regido pelo princípio da realidade, e o superego seriam as sanções morais e da sociedade introjetada, é o que nos dá os nossos ideais e, ao mesmo tempo, nos dá o sentimento de culpa quando infringimos alguma regra. Então, Freud dá muita força para o id, que busca o prazer sobre qualquer hipótese, né? O id, o bebê, quando nasce, é apenas id e quer o prazer a todo momento. Então, é uma relação de conflito, onde o ego está entre o id, o superego e a realidade, buscando sempre atender o princípio do prazer. Adler, que foi uma criança mais raquítica e mais fragilizada, ele dá mais atenção para o ego do que para o id. O ego é mais social e diz que o ego, o que ele busca? Busca sempre um patamar superior. Nós saímos de um nível de inferioridade para um nível de superioridade. Então, nós estaríamos em busca do poder, né? O poder de suplantar, sair do menos para o mais. E Frankl, que vai ser o pai da terceira escola, porque Freud é a primeira escola vienense de terapia, Adler a segunda escola, e Frankl virá a ser o pai da terceira escola vienense de psicoterapia. Ele diz que, na verdade, o homem não está nem em busca do prazer, nem em busca do poder, e sim em busca de um sentido para a sua existência. E esse sentido é transcendental, está fora de nós. Não é imanente como id, não é o social, está fora de nós. Então, nós temos que sempre nos dirigir para algo ou alguém em busca de alguma coisa que nos dê esse sentido. Essa busca de sentido, ela é intencional e transcendental. Não valoriza tanto o inconsciente, sim o consciente. Coloca no sujeito a responsabilidade de buscar esse sentido. Sair de si em busca de algo. Então, essa é uma grande diferença da teoria de Frankl para as demais, né?
Então, ele vê isso também nos seus pacientes. Por mais psicóticos que eles sejam, eles têm que sair de si e encontrar um sentido para a sua existência. Então, ele visualiza o homem como multifacetado, multidimensional, mas unitário no espaço-tempo. O homem com liberdade e responsabilidade para transcender. É interessante que Frankl também colocou num congresso que ele tinha uma sugestão muito importante que se fizesse mais uma estátua nos Estados Unidos. Ao lado da estátua da liberdade, que se construísse a estátua da responsabilidade. Porque sem responsabilidade não existe liberdade, libertinagem, é vazio existencial. Então, o ser humano é, antes de tudo, um ser responsável. Então, voltando rapidamente a uma breve biografia de Frankl, ele nasceu, como eu já disse, em 1905. Ele era filho de pais judeus ortodoxos e ele tem uma infância muito fixada na religião, e à medida que ele vai se tornando mais adulto, ele vai se vinculando mais com a ciência. Ele teve doutorado em filosofia, medicina, se especializou em neurologia e trabalhava... Só um pouquinho, Roberto. E trabalhava mais com neurologia em um hospital psiquiátrico. Com a ascensão do nazismo em Viena, ele teve a oportunidade, os grandes cientistas da época estavam tendo condições de sair de Viena, de sair e emigrar para os Estados Unidos, para a Inglaterra, enfim, tanto que Freud foi para a Inglaterra, morreu em 1939, ficou um ano só, mas conseguiu fugir. Adler foi para os Estados Unidos e morreu em 1957, lá nos Estados Unidos, e Frankl tinha essa oportunidade de sair, só que ele só poderia sair com a esposa, sem os pais. E isso foi uma decisão uma coisa muito angustiante, e ele, o Roberto depois também vai explicar melhor isso. Ele resolveu não sair para não deixar os pais e nem seus pacientes. Tanto que, quando ele foi preso, ele estava saindo do hospital, ele foi preso, ele conseguiu carregar com ele o manuscrito da sua teoria, do seu livro, aliás. Mas não pôde nem se despedir da Tilly, nem de ninguém, foi preso e levado para o campo, e ele, como descreve, ele passou a ser o prisioneiro 119 em 1104. Ele diz também o seguinte: para quem esteve no campo, não precisa explicar o que era a vida no campo de concentração. E para quem não esteve, não adianta explicar, porque nunca vão entender o que era a vida no campo de concentração. Não vão entender na sua plenitude, nem o que eles sentiam psicologicamente falando, e nem entender o que sentia uma pessoa que foi libertada do campo de concentração. É uma experiência muito, muito individual. Ele fala em 3 reações psicológicas da vivência no campo: a fase do choque, a fase da vida no campo e a fase da libertação. A fase do choque, ele descreve o choque dele quando ele viu a placa Auschwitz, né? Ele ficou com terror estampado no rosto e viu o terror no olhar do rosto de todos os seus companheiros. Depois do terror, o que acontece? Uma fase de ilusão do indulto. Vai ver que não é tão ruim assim, vai ver que é só um campo de trabalho, vai ver que não estão matando mesmo. É uma ilusão que se faz necessária para superar um pouco a situação, mas ela dura pouco, porque eles veem que a coisa é bem difícil mesmo. Então, eles são despojados, os prisioneiros são despojados de tudo. Lhe dão banho frio, lhe tosam, lhe tiram os pelos, lhe tiram a roupa, e eles ficam com a existência completamente desnuda. Não há nada entre o eu e o tu, nem os pelos, nada, não sobra nada. Mas ele coloca que a coisa mais triste que aconteceu foi quando destruíram o manuscrito que ele havia levado com ele. E ele diz que, neste momento, ele encerrou a sua vida. E aí a sua vida, tudo que ele tinha vivido até ali, acabou ali, como se fosse uma morte. E, a partir daí, é outra vida, né? Encerra a sua vida. A gente pode até pensar, assim, fazer um paralelo com a vida normal, quando acontece uma tragédia na vida de alguém, como isso pode acontecer também, né? A gente encerra a vida ali e depois retoma de uma outra forma. Então, eu vou me permitir ler algumas passagens do livro
Eu vou ler para vocês o que ele coloca sobre isso na página 28 do livro. Esse é o livro Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Enquanto ainda esperamos pelo chuveiro, experimentamos integralmente a nudez. Agora nada mais temos, senão este nosso corpo nu, sem os cabelos. Nada possuímos, a não ser literalmente nossa existência nua e crua. O que restou em comum com a nossa vida de antes? Para mim, por exemplo, ficaram os óculos e o cinto. Este, entretanto, teria que ser dado em troca de um pedaço de pão mais tarde. Então, é chocante, né? A gente, por mais que a gente tenha contato, sempre se choca com essa situação. Havia também, depois de tudo isso, começa a haver um sentimento de apatia. O prisioneiro vai ficando apático, o prisioneiro no campo de concentração é como se fosse uma morte interior. Quais são as emoções que acompanham o prisioneiro neste momento? Uma saudade torturante da família, uma coisa assim indescritível. Outro aspecto que me chamou muita atenção é um nojo. Eles tinham um nojo deles mesmos, nojo do ambiente sujo, da lama, do mau cheiro, do aspecto terrível que eles tinham. Então, o nojo acompanhava muito as emoções deste momento. Havia uma mortificação dos sentimentos normais, imagine, se não, né? Tem que haver. E também começa a se instalar uma indiferença e uma insensibilidade às coisas que acontecem com os companheiros, as surras, as torturas, as mortes, enfim. Isso é uma couraça necessária à sobrevivência. Mas o que mais doía em Frankl era o escárnio, era o desprezo, era assim, o sentimento assim, de que ele não era nada, é uma despersonalização absoluta. Outra emoção fortíssima era uma fome endêmica, uma fome terrível. Ele diz assim, ó, o corpo passava a devorar-se a si mesmo, de tanta fome que eles tinham. E ele pergunta, o que éramos ainda? E responde, éramos uma partícula de uma grande massa de carne humana que apodrecia. Eu trago isso para que vocês vejam como era o sentimento psicológico do Frankl no campo de concentração. A sexualidade não se manifestava, porque, na verdade, eles tinham um estado de subnutrição total e não aparecia a indiferença, a frieza era muito grande, sexualidade zerada. Havia um grande interesse, sim, por política, porque era a única chance de saírem do campo, e também o sentimento religioso era ardente, muito forte. E o que poderia se chamar de liberdade? Poderia ter um mínimo de liberdade, era a possibilidade do sujeito fugir para dentro de si mesmo, para seus pensamentos, e ele percebia que isso era mais fácil para as pessoas mais intelectualizadas do que para as pessoas com menos cultura. Entregar-se, né? Era uma bênção, ele diz assim, poder sair daquele ambiente terrível e entregar-se à imagem, por exemplo, da pessoa amada. E eu vou me permitir mais uma vez ler para vocês, porque é muito poético até o que ele escreve em relação a essa situação de falar com a pessoa amada. Pois justamente para essas pessoas, né, que podiam sair daquela situação, de situação drástica, é que as pessoas mais intelectualizadas que conseguiam sair melhor, né? Se voltar para dentro de si. Né? Então, aqui, ó. Mas agora, eu vou ler então, né? Mas agora meu espírito está tomado daquela figura a qual ele se agarra com uma fantasia incrivelmente viva, que eu jamais conhecera antes na vida normal. Converso com minha esposa. Ouço-a responder, vejo-a sorrindo, vejo seu olhar como que a exigir e animar ao mesmo tempo. E tanto faz se é real ou não a sua presença. Seu olhar agora brilha com mais intensidade que o sol que está nascendo. Aí ele relata que, no meio dessa introspecção dele, um companheiro cai e os guardas vêm e começam a bater, porque cai um companheiro, caem os outros atrás, como se fosse um dominó. E isso interrompe um pouco a reflexão, né? No instante, então, o guarda está lá e usa o chicote sobre eles.
Por alguns segundos se interrompe minha vida contemplativa, mas num abrir e fechar de olhos, eleva-se novamente minha alma, salva-se mais uma vez do aquém da existência prisioneira para um além que retoma mais uma vez o diálogo com o ente querido. Eu pergunto, ela responde. Ela pergunta, eu respondo. Meu espírito se apega à imagem da pessoa amada. Naquele momento, fico sabendo que o amor tem pouco a ver com a existência física da pessoa. Né? Ele coloca assim que ele nem interessa mais se ela está viva ou morta, né? Mas o importante é o que ele está vivenciando com ela naquela introspecção que ele fala. As circunstâncias externas não conseguem mais interferir no meu amor, na minha lembrança e na contemplação amorosa da imagem espiritual da pessoa amada. Então, essa liberdade de poder voltar para dentro de si mesmo e conversar com pessoas importantes, significativas, ele percebia que só conseguiam fazer as pessoas com maior capacidade intelectual. As outras não conseguiam tanto, né? Em termos assim, o que pensava o prisioneiro no campo? Eles que eram fatos corriqueiros. As lembranças eram das mais simples, do bonde passando, do telefone tocando, da campainha, coisas mínimas da vivência anterior que voltavam com muita intensidade nesse momento. E ele traz outra coisa bastante importante, que era a arte no campo, né? Havia a possibilidade de eles se encontrarem no barracão à noite, e cada um trazer alguma coisa que sabia. Algum cantava, outro dizia poesia, outros faziam piadas, né? Porque o humor é uma coisa muito importante dentro da terapia. E até os capos, que eram bastante temidos pelos prisioneiros comuns, gostavam de participar desses teatros improvisados. E ele conta no livro algumas passagens dos capos dizendo poesia enfim, e participando junto com os outros como se fossem iguais a eles, né? Então, essa vontade de humor, e é interessante que alguns deixavam até de tomar sopa, ração da noite, para poder participar do teatro, poder ficar nesses momentos de convívio, porque são tão importantes quanto o próprio alimento. Então, a vontade de humor é, na verdade, um truque útil para a arte de viver. O tamanho do sofrimento humano ele é relativo a cada pessoa. Cada um, a mesma situação pode trazer um sofrimento diferente para um e para outro. E algo insignificante pode proporcionar a maior das alegrias, né? Ele, por exemplo, disse que quando ele foi transferido para Dachau, que ele sabia que lá não tinha fórmulas crematórias, ele ficou com uma alegria exuberante. A felicidade no campo era a simples ausência de sofrimento. É menos, né? Menos sofrimento. O mais era muito difícil. Talvez mais um pão, ou um afago, ou um sorriso, mas o mais era pouco. A alegria positiva era rara. A pessoa no campo se reduz ao nível da existência em um rebanho. São frases fortes, mas era assim. E quanto menos aparecesse nesse rebanho, melhor. Os planos de fuga quase não aconteciam, porque o fugitivo ele tinha muito medo, muito receio de planejar alguma coisa. Ele preferia que o destino tomasse a sua decisão, porque se ele, por exemplo, escolhesse uma fila e aquela fila fosse para o crematório, eles tinham muito medo de decidir, preferiam então que o destino assumisse a responsabilidade pelas suas decisões. Havia também, isso trazia muita angústia, é certo ou errado, vou ou não vou, era muito angustiante tomar decisões. E havia um sentimento de irritabilidade entre os prisioneiros, porque antes eles eram alguém, hoje eles não eram nada, né? Há uma apatia total. Mas ainda havia um resquício de liberdade, segundo Frankl, que a pessoa podia viver, podia no campo agir um pouquinho fora do esquema, dar um sorriso, passar um pão para alguém, essas coisas mínimas que para nós hoje talvez pareça bobagem, naquele momento era um resquício de liberdade, sair um pouquinho do esquema esperado de um prisioneiro.
Então, Frankl fala em várias obras dele, nessa também, que não há sentido apenas em aproveitar a vida, mas também há sentido no sofrimento humano. E ele coloca que ter optado por ficar em Viena e ter ido para o campo de concentração valeu a pena pelo fato de ele poder ter ficado com o pai dele até os últimos momentos. O pai tinha um câncer, ele conseguia, de alguma forma, trazer morfina e minimizar as dores do pai, e diz que esse sofrimento todo que ele passou no campo valeu a pena por ter podido participar desses momentos com o pai dele. Isso ele contou pessoalmente no Congresso de Logoterapia em Buenos Aires. Então, o destino, né? A pessoa interior, ele coloca, pode ser mais forte do que seu destino exterior. Isso não só no campo. Então, vou ler aqui para vocês uma passagem da página 87, só um pouquinho. 84. E mesmo que tenham sido poucos exemplos, não deixo de constituir prova de que no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. Isso é uma coisa. Aqui. Só um pouquinho. Aqui. Sempre, em toda parte, a pessoa está colocada diante da decisão de transformar sua situação de mero sofrimento numa produção interior de valores. Então, ele coloca isso como uma responsabilidade da pessoa de poder, uma obrigação, na verdade, da pessoa de buscar valores no próprio sofrimento, né? A vida no campo era uma existência provisória. Todos nós temos algumas existências provisórias, uma internação no hospital, uma viagem, e essa existência provisória tem começo, meio e fim. Só que a existência provisória do campo não tinha prazo para terminar. E fora do campo não tinha nenhuma possibilidade. Então, era uma situação extremamente angustiante. E quem não tinha em que se apoiar, né, quem não tinha um objetivo, muitas vezes entregava os pontos e sucumbia mais cedo, ou se tirava nas cercas elétricas e se matava. Então, ele se descreve como cadáver vivo, e essas pessoas só encaravam o passado. A vida era toda retrospectiva, né? No passado eu era isso, no passado. Então, qual era a tentativa dele dentro do campo, até com uma relação de ajuda, de tentar fazer com que essas pessoas tivessem uma vida mais futura, tivesse algum ideal no futuro, orientar-se para um alvo, para um objetivo, não ficar só na vida retrospectiva. Porque os prisioneiros que não tinham meta, que não tinham objetivo, perdiam o sentido de vida e morriam com maior facilidade ou até se suicidavam. Então, ele procurava, procurava antes no campo e depois também, ensinar as pessoas a perguntarem o que a vida espera de nós, não o que eu espero da vida. Né? Porque as pessoas pudessem tentar responder isso na própria vivência do campo. Viver, segundo Frankl, é arcar com a responsabilidade de responder às perguntas da vida. E essa vivência era concreta. Cada um de nós tem uma resposta diferente para a sua vida, né? Para uma mãe que tem uma criança deficiente, a vida dela pode ser totalmente plena de sentido por cuidar dessa criança. E assim vai variando, né? Cada um tem a sua expectativa, tem a sua vivência, né? Então, ele fazia muito isso na medida que ele podia contatar com algum paciente, com algum prisioneiro, ele tentava sempre estimulá-la a ter um objetivo fora dali, né? Bom, ele relata no seu livro 2 tentativas de de psicoterapia individual que ele faz com 2 pessoas que estavam planejando o suicídio. Ele consegue resgatar essas 2 pessoas, uma estabelecendo com ela a possibilidade de ela dele reencontrar o filho,
e a outra era um cientista que tinha uma obra inacabada de reencontrar um sentido, um significado na sua obra. Então, essas duas pessoas não se suicidaram e ele considera um sucesso, né? Essa relação de ajuda. A unicidade e exclusividade de cada pessoa humana é que dá sentido à existência do indivíduo. Um outro exemplo que ele traz muito interessante no livro dele é a terapia, um momento que ele faz terapia grupal. O que aconteceu? Houve um roubo no campo de concentração, roubaram batatas da despensa, batatas cruas. E todos sabiam quem tinha feito isso. E a Gestapo, então, os guardas do exército disseram que se não denunciassem quem havia roubado, todos perderiam a ração do dia inteiro, a comida do dia inteiro. Então, pensem bem comigo, temperatura de 20 graus abaixo de zero, um frio terrível, uma fome endêmica e perder a ração, a comida de todo dia. Mas ninguém denunciou e todos ficaram sem a comida, sem comer. Mas estavam muito desanimados e pediram, então, para Frankl falar com o grupo todo no barracão. Frankl também estava na mesma situação, subnutrido, desanimado, forçado, triste, enfim. Mas ele resolveu falar, né? Já que pediram. Então, ele disse para aquele grupo, né? Aquilo que viveste, nenhum poder do mundo te tirará. Então, eu sei que eu, de repente, estou cansando vocês, mas eu vou ler como é que foi essa terapia grupal, porque é uma terapia que é única, né? Que é uma oportunidade única de se ver. Aquilo que viveste, nenhum poder do mundo tirará. Finalizando, disse que a vida está repleta de oportunidades para dotá-la de sentido. Dê a entender para o grupo, né, que a vida humana tem sentido sempre, em todas as circunstâncias, e que este infinito significado da existência também abrange sofrimento, morte e aflição. Pedi àqueles pobres coitados, que há tempo me escutavam na escuridão total do barracão, que olhassem de frente para a situação em que estávamos, por mais difícil que ela fosse, e não desesperassem, mas recobrassem o ânimo, cientes de que, mesmo perdida a nossa luta, nossos esforços não perderiam seu sentido e dignidade. Cada um de nós, disse Liseu, nesses momentos difíceis, e mais ainda, na hora derradeira que se aproxima para muitos de nós, seria a morte, né? Se encontra sob o olhar desafiante de amigos ou de uma mulher, de um vivente ou de um morto, ou sob o olhar de Deus. Ele, Deus, espera que não decepcionemos, e que saibamos sofrer e morrer, não miseravelmente, mas por orgulho. Aí eu corto, né? Tem mais coisas escritas, mas eu não vou ler tudo para você, só vou para o final. Não demorou muito e pude perceber que este propósito atingira o seu objetivo. Ao acender-se novamente a lâmpada elétrica do barracão, via chegarem-se as figuras miseráveis de meus companheiros, mancando, com lágrimas nos olhos, para agradecer-me. Mas quero confessar aqui que apenas raramente tive a força interior para abrir-me num contato tão intenso e último com meus companheiros de cruz como naquela noite. Para ele foi assim um acontecimento muito emocionante, muito forte, né? Bom, quase terminando a minha parte, deixando vocês. Ele fala ainda sobre a psicologia do guarda. Ele diz que encontrou guardas mais humanos, mais sensíveis, que, quando podiam, ajudavam de alguma forma. E, por outro lado, encontrou prisioneiros capos terríveis, que não podiam, quando podiam massacrar seus companheiros, massacravam. E isso é uma coisa muito triste. Então, qual conclusão chega Frankl? Que a bondade podia ser encontrada nos guardas e a maldade nos prisioneiros, enfim. Então, ele aprende o quê? Existem duas raças humanas, as torpes e as direitas, ambas raças difundidas em todos os grupos.
né? Tanto nos grupos de um lado como de outro, né? Na página 107, ele diz aí: ficamos, então, com isso, ficamos conhecendo o ser humano, o prisioneiro do campo fica conhecendo o ser humano como talvez nenhuma geração humana antes de nós. O que é, então, o ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás, mas também é aquele ser que entrou nas câmaras de gás ereto com uma oração dos lábios. E ele fala na terceira fase, e que seria a última fase, a fase da libertação, a saída do cão. Não pensem que é uma maravilha a saída do cão, porque é uma fase muito chocante, quando o prisioneiro chega no seu ambiente e não encontra as pessoas vivas, não encontra o seu lar, tudo difícil. É um renascimento muito difícil, né? E eles sofreram tantas injustiças que alguns deles planejam realizar injustiças quando saem. O trabalho que Frankl passa durante o campo, durante a sua permanência no campo, é ajudar essas pessoas a não perpetuarem as injustiças, porque ninguém tem direito de fazer injustiça, nem mesmo eles, que sofreram as maiores injustiças da vida. Então, a liberdade traz desilusões que são difíceis de superar, mas ele coloca um final assim muito bonito, que diz: essa experiência do libertado é coroada com um maravilhoso sentimento de que nada mais precisa temer neste mundo, depois de tudo que sofreram, a não ser seu Deus. Porque Frankl ele valoriza a religião e valoriza Deus como um valor autêntico e não como uma fuga, né? Deus, para ele, é um valor autêntico. Então, finalizando, Roberto, já vou te passar a palavra. Finalizando, eu faço assim só uma breve retrospectiva mostrando que, para a psicanálise freudiana, o homem vive em busca do prazer. Para a psicanálise, para a psicologia adleriana, o homem vive em busca do poder. E para a logoterapia frankliana, o homem vive em busca de um sentido para a sua existência. E esse sentido está sempre fora de nós, é transcendental, nós temos que ir atrás dele, temos a responsabilidade de buscá-lo, porque a responsabilidade é algo consciente. Então, Frankl valoriza muito mais a consciência do que a inconsciência. Ele devolve para o ser humano a responsabilidade pelos seus atos. Não coloca no inconsciente a culpa de muitas coisas, né? Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós somos e buscamos. Então, agora eu passo a palavra para o Roberto. Muito obrigado. E depois, qualquer dúvida, estou às ordens. Boa noite. Boa noite, caros ouvintes. É uma honra para mim essa apresentação, porque me faz lembrar assim a participação num grupo judaico que sempre eu gostei e pouco eu fiz devido aos meus estudos, mas eu agradeço muito essa honra. Bom, imitando os rabinos, caros ouvintes, gostaria de iniciar essa exposição com uma história ilustrativa e simbólica que acredito nos ajudará a compreender a terceira escola de psicoterapia de Viena e dos pensamentos filosófico-psiquiátricos de Viktor Frankl, o fundador da também chamada logoterapia. Nesse relato ilustrativo, eu cito o seguinte: um barco de médias proporções afunda no Oceano Atlântico. Todos os passageiros e tripulantes morrem, com exceção de um oficial marinheiro, que consegue apossar-se de um pequeno barco a remo. Subitamente, ele se vê absolutamente só e frente a um mar infinito, sem qualquer vista de terra.
fica desesperado e com terrível sensação de morte. O mar está calmo e o homem paralisado por várias horas. Como não enxerga um traço de navio afundado, fica inerte como que esperando a sua morte. Bem, ele sente-se como se não mais existisse face ao mundo infinito, que, sem dúvida, o levaria como um grão de terra muito rapidamente. No entanto, percebendo que ainda estava vivo e tudo paralisado, ele se atreveu a refletir, especialmente quando descobriu uma sacola com alguns alimentos e um galão de água. Talvez eu possa sobreviver, ele pensou. Um flash de esperança se desenhou em sua mente. Essa esperança o animou a mover-se e começar a remar. Pensou ele, tenho agora 3 tarefas: remar sem parar, sobreviver com os mantimentos que encontrei e observar o horizonte. Assim, passou a remar sem descanso e o mais intensamente que podia, somente parando para dormir um pouco, devido ao cansaço, estar todo queimado do sol, ingerir os parcos alimentos e tomar uma água que ainda sobrava. No entanto, sentiu que as forças o abandonavam e, mesmo vendo-se desfalecer, não desistiu. Quero mostrar à minha família e aos meus amigos como se pode resistir numa tragédia dessas e como a esperança pode dar alento a continuar a luta pela sobrevivência. Então, ele foi pensando, mas ele teve sorte, foi salvo pelos helicópteros. E encontraram uma mensagem escrita na própria lona que carregava aqueles pequenos mantimentos, em que ele escreveu: querida família, queridos amigos e companheiros de profissão, nunca desistam de lutar por suas vidas e pelos seus, seja nos episódios mais tristes, seja em trágicas circunstâncias que podem acometê-los. Façam de tudo o que puderem e se sentirão aliviados pela dignidade dos atos. Até a eternidade. Ele pensava que ia morrer, lógico. Amo minha esposa e meus filhos, porque ele estava como morto. Bem, esse marinheiro foi resgatado e se viu que o terrível sofrimento no bote lhe abriu o coração. Ele indicando que a vida tinha um sentido e que ele tinha a responsabilidade, incansavelmente, buscar esse significado, mesmo nos mais graves acontecimentos. Então, ele pôde mais ainda refletir profundamente na recuperação no hospital. Ele pensou, eu estive no barco, a sensação de morte iminente. A minha tendência foi deixar-me morrer, particularmente quando percebi que não havia sinais do navio nem de sobreviventes. Foi quando, um estado emocional, avistei uma sacola com comida e um galão com água. Pensei que fosse o destino que me mandara aquele presente, mas sabia que era para a emergência que se usavam nos barcos. O importante foi que aquilo me deu esperança e eu aprendi que a esperança faz milagres. Mudei a minha atitude de deixar-me morrer e desistir da vida. Senti que poderia mudar. Imediatamente tive forças para remar e tentar, sobre todas as maneiras, lutar arduamente pela minha vida. Mais ainda, quando essa tarefa teve uma finalidade: ficar vivo e estar com os que eu amo, famílias e meus amigos. Muito obrigado, homens bons. Quero pagar em dobro o que o mundo fez por mim. Tenho a responsabilidade de ser feliz e fazer com que os outros também o sejam. Bem, vejam aqui, vamos voltar agora para Viktor Frankl, vejam a similaridade dessa história com o que pensou e vivenciou Viktor Frankl, que a Elaine já, no campo de concentração, ela já contou mais ou menos, que é muito parecida, né? Porque não é a linha do tempo. A linha do tempo foi 3, 4 anos lá, mas a necessidade que ele tinha de sobrevivência e de encontrar um sentido para sobreviver,
que era o amor à família, o amor aos homens e também conseguir transmitir aquilo que o livro da teoria dele para o mundo, contando também o que havia no campo de concentração. Aliás, isso se repete muito nos ex-prisioneiros que sobrevivem. Eles querem contar, né? Porque é um sentido para ele ensinar para os outros. Bem, eu agora falo um pouco sobre o nosso tema principal a título de prólogo. Assim, sobre a inclinação pessoal de Frankl ao judaísmo. Ainda não é o judaísmo, mas é interessante alguma coisa. A religião judaica declara que o valor essencial da vida é o desejo inconsciente da alma de ser essencialmente verdadeira e lutar com o corpo, mente e sociedade. E tais atributos desejam a satisfação somente dos anseios físicos, por prazer e afluência, e distanciam-se do amor aos outros e do entregar-se ou sofrer pelos outros. A cooperação, diz a religião judaica, entre corpo e alma é, de longe, mais benéfica que o conflito do prazer material. Essa doutrina diz: o homem, Deus criou um e outro, corpo e alma. O homem sem corpo é um animal, e a alma sem corpo, o homem sem alma o corpo sem alma é um animal, desculpe. A alma sem corpo não pode viver na terra. O Talmud exige que um e outro, corpo e alma, se trate com cuidado, reverência e respeito. Essa é o que a logoterapia frankliana sente, que a pessoa é um ser biopsíquico, sócio-noético ou espiritual, que ele tem corpo, alma e espírito. E esse é um dos fundamentos essenciais de Viktor Frankl, que, sem dúvida, se origina no Talmud. Não sabemos se ele tirou do Talmud, mas é especialmente igual ao Talmud. Por outro lado, a Cabala é uma tradição oculta ou doutrina esotérica dos hebreus, há mais de 3.500 anos. Todas as épocas do judaísmo, ela dizia que o Talmud, a Cabala é a alma do Talmud e da Torá. Bom, eu nada sei sobre a Torá, sobre a Cabala, apenas uns postulados e essências históricas. A Cabala postula que a luz que conduz à fonte da sabedoria, aos valores espirituais, como a liberdade, a alegria da beleza do mundo e da verdade, se origina no divino, que transmite essas valorações para que o homem decida se vai ou não tomar essas valorações para si e viver uma vida de valores. Viktor Frankl talvez não conhecesse a Cabala, talvez não quisesse, quem sabe ele não quisesse revelar ao mundo esse tesouro judaico, mas nunca se soube que Viktor Frankl falou sobre a Cabala. Isso não é sabido por ninguém, porque ele escondia tanto que rezava no seu quarto pela manhã, todos os dias, por mais de 40 anos. Aqui está minha esposa, ó, já veio me nutrir, como ela sempre faz. Obrigado. Isso não é sabido por ninguém, porque ele tanto escondia, ele rezava no seu quarto todas as manhãs por 1 hora ou mais, e usava tefilim que levava para qualquer viagem. Vocês saberão isso quando eu falar sobre o problema judaico de Frankl. Isso foi uma revelação da sua segunda esposa, Ellie, logo após a morte do marido, em 1997, para um conhecido escritor judeu que expôs em seus livros essa surpresa, até para os religiosos judaicos que não suspeitavam. Bom, isso é um prólogo sobre as características. Depois nós vamos nos estender um pouquinho mais, não muito, né? Mas já nos leva, assim, a ver que Viktor Frankl ele não queria influenciar nem os alunos, nem os pacientes, nem as comunidades da sua preferência e da sua religião judaica. Então, ele era um religioso solitário. Ele vivia para si essa religião e não gostava que ninguém entrasse no quarto, diz
a filha ou neta dele, que ele, vendo ele rezar, ele não aceitava. Ele queria estar sozinho com os tefilim. Até a sua neta, Catarina, eu falei com ela num congresso de logoterapia em Vancouver, Canadá, e ela me disse que coisa interessante, um dia eu entrei de sopetão e vi que ele tinha caixas pretas e fios pretos. Eu nem sei o que é aquilo, mas eu fiquei impressionado, que eram os tefilim, eram os trabalhos dele que ele usava na sua reza. Bem, agora nós vamos entrar para ver Viktor Frankl, fundador da logoterapia, um pouco sobre ele. Como já foi exposto desde 1936, até a Elaine já falou, como médico psiquiatra interessado na psicoterapia, ele já tinha independizado do seu grande mestre, se independizado do grande mestre Alfred Adler. Ele foi grande auxiliar de Adler. Adler adorava Frankl, mas quando Adler era o fundador da psicologia individual, o sentido do poder, o sentido da grandeza, de poder ajudar os outros pela grandeza, mas sempre imanente, sempre dentro do seu id, que funcionava sobre o ego. Então, e Frankl, então, começou a escrever trabalhos muito especiais e completamente diferentes. Ele dizia que o amor era transcendente, que o amor não era uma grandeza interna, e sim uma grandeza que vinha dos valores universais, nos quais Max Scheler era o grande, que depois eu vou mostrar. Então, ele escreveu vários assuntos. Então, o que aconteceu? Adler o expulsou da escola. Ficou tremendamente irritado com essas exposições e o expulsou da sua escola, o que foi para ele uma certa surpresa, que ele não queria fazer isso. Ele achava que tinha liberdade de expressar o que ele sentia. Bem, a vontade de sentido, disse Frankl, existe no prazer, na agressão e no poder, de conformidade com Freud, e a vontade do poder também com Adler. Então, mas isso era noodinâmica, porque não era noodinâmica, mas isso ficava no instinto e no id, era contra a noodinâmica, que ia para o transcendente. Fica no íntimo do ser e se transmite para o ego, dominando-o como se fosse um robô. Quando satisfeitos esses instintos localizados no id freudiano ou adleriano, que nós sabemos que é o prazer, o sexo, enfim, a agressividade, a grandeza, a fama, etc., a pessoa se tranquiliza e encontra a sua imaginada e tão procurada felicidade plenamente, o que não é verdade, que depois acontecem coisas que mostram que não é assim para essa pessoa. Frankl não negava os preceitos dessas escolas, especialmente a psicologia adleriana, que ele fez parte há muito tempo, e vocês já devem ter ouvido no relato anterior. O próprio Frankl reconhecia que esse inconsciente dinâmico, tanto da supremacia da libido e agressividade, como do poder de grandeza e força, ele ajudava muito as pessoas e poderia fazer efeito também, mas só que ele não concordava que a pessoa fosse um robô. E ele afirmou claramente: eu sou um anão e minha altura não pode chegar aos cumes dos gigantes Freud e Adler, mas subindo nos seus ombros, eu posso, quem sabe, ver um pouco mais longe. E realmente porque ele sempre usou Frankl sempre usou Freud, Adler e Jung. Ele tinha, assim, leu todas as obras, tudo, mas ele fazia uma reflexão que não poderia ser no homem robotizado, porque tudo era imanente, vinha de dentro e ficava dentro. Então, isso é um objeto, como um computador. Bem, nós vamos ver agora a noodinâmica, que a noodinâmica, ela são valores noéticos.
ou noodinâmica, escolhidos pelo homem com o termo noético, ou eu chamo de almática também, porque é a alma humana, do nous do ser, seu centro axiológico, independente dos atributos sociais, psicológicos e biológicos. Mas a alma humana, o noético, é interior ao homem. O homem pode autotranscender com esses valores, mas ele não é transcendente espiritualmente. O transcendente é aquele que acredita e escolhe esses valores, como a religião, Deus, etc. Há uma escolha, é uma opção. Bem, também na noodinâmica, Frankl denominava os valores que, embora transcendentes, são matéria objetiva e imutável, são uma realidade incontestável e de significação essencial para o homem, e se alojam na interioridade do indivíduo, mas que Deus, conforme Max Scheler, né, que introduziu os valores, ele cria os valores implicando na liberdade de escolha que o indivíduo tem, que eles para ser uma porta de entrada para os valores eternos. E Max Scheler, como nós veremos, foi o maior filósofo da segunda metade do século XIX, e ele criou a teoria dos valores, a ética material dos valores. Os valores são incontestáveis, não se pode derrubar um valor, ele existe sempre, diz Scheler. Kant dizia que os valores são formais, estão na mentalidade e formalidade do homem. E Hegel dizia que os valores são racionais. Deus manda os valores e pune quem não os faz, escraviza o homem. E Frankl dizia não. Os valores, segundo Scheler, eles são transcendentes e o homem os escolhe. E eles foram criados por Deus para quem achar que foram, mas quem não achar tem os valores internamente também, né? Todo ser humano tem alma e se aloja na sua interioridade noética, sua interioridade, não se lembra, ou espiritual, como define Frankl na nossa língua alemã. Existe um conflito aí, mas eu não posso falar agora porque vai muito tempo. Ele diz: homens bons, dignos, éticos, altruístas, realizadores de valores noéticos, como busca do amor, do trabalho, do sentido, do sofrimento, da verdade, da responsabilidade, realizam seus valores a partir da dimensão noética ou almática, como eu digo, porque alma e nous é mais ou menos a mesma coisa, só que alma é conhecido pelo mundo, nous não é conhecido. Então, eu resolvi chamar também de alma, almática, que é interna. A alma não é espiritual, a alma é interna, é a porta de entrada para a espiritualidade, se o homem escolher. E os valores, em contraposição, ele disse aos valores de ordem biopsicossocial, que o psicologismo, o biologismo e o sociologismo conceituam. Somente quando o ser humano, pela sua liberdade noética ou almática, escolhe na fé em Deus, na religiosidade autêntica, na espiritualidade e eternidade do divino que criou o mundo e os valores para que pudesse realizar, aí poderemos aceitar a transcendência na expressão da palavra. Quem abriga essa transcendência mais são geralmente os religiosos, porque eles se dedicam ao transcendente e poderão se aprofundar mais nesse atributo do mundo, né? Acredito que o ser humano não pode ser abstraído da sua liberdade de escolha, de acreditar ou não na divindade do eterno. Até mesmo a logoterapia admite isso. E, por isso, prescreve o tratamento dos conflitos humanos igualmente às pessoas que acreditam ou desacreditam na existência divina, igualmente aos que têm fé, aos que não têm, aos que são bons e dignos e também aos que são maus ou malignos. Porque a logoterapia não é escola, ela não propõe nada, ela acompanha e quem faz essa escolha é o próprio homem, apenas ela clareia essas escolhas para que ele decida. Bem,
O próprio fundador da logoterapia concorda com o tratamento de pessoas ateias, de má índole, como eu já disse, mas os indivíduos que escolheram o descrédito da humanidade em sua maléfica alma talvez se recusem, porque ficam com a sensação de culpa daquilo e não podem tolerar e não fazem o tratamento. Isso os piora. Os valores que Viktor Frankl considera a essência da terceira escola de psicoterapia de Viena são reunidos na axiologia. Eu vou mostrar nos slides que é melhor para compreender. Na axiologia, com ficção filosófica que há milhares de anos é conhecida pela humanidade. Max Scheler. Né? Bom, então, para compreender isso, nós vamos, então, falar sobre os valores e aplicar os nossos slides que seriam mais compreendidos, né? Pois não, pode passar o número 2, que é mais um... Esse é um modelo inicial de Hartmann, um filósofo humanista de longa data, né? Primeira metade do século XIX, né? Ele é um modelo estático, mas daqui vem tudo. Ele pensou o mundo, ele pensou no biológico, no ser humano, nos animais, e ele pensou também na afeição das pessoas e na psique e social e mental. Mas ele disse: existe um suprassentido transcendente. A pessoa tem um núcleo noético valorativo de valores. Aí já começou a entrar. Pode passar o 2, né? Aqui é uma concepção original de Viktor Frankl, especialmente, e de Max Scheler. Max Scheler é considerado como o maior gênio filosófico da primeira metade do século XX, que, segundo Ortega y Gasset, um dos grandes filósofos e escritores de umas décadas atrás. A importância da sua obra, valores éticos e morais, filosofia antropológica, axiologia fenomenológica e ontologia dimensional, isso é Max Scheler. Então, ele deu um esquema que Frankl seguiu. Ele disse: o ser humano no espaço, ele tem uma dimensão psicobiológica, não é? Que é o biológico. Ele tem uma dimensão sensível e uma dimensão também que é a dimensão sensível e a dimensão social. São os valores sensíveis ou nobres. Bem, no entanto, ele tem um eixo, e esse eixo, por isso que talvez se chame axiologia, eu nunca pesquisei isso, que essa ontologia dimensional scheleriana frankliana, então ela mostra que existe esse eixo, e esse eixo é o centro, que é uma dimensão noética ou almática. Aqui é a interioridade do homem que abre as portas para a entrada do eterno ou dos valores, se ele escolher. Né? A inovação frankliana na psicoterapia de orientação logoterápica é existencial. É o homem biopsico-sócio-espiritual. A unicidade interagindo dinamicamente com a multiplicidade. Isso aqui é uma unicidade. O homem é um corpo humano único, mas ele tem dimensões noética, psicobiológica, sociosensível e biológica. Bom, vamos para o outro slide. Aqui também, essa já é uma representação frankliana clássica. Ele diz: olha, o homem está no espaço. Esse é o homem, é um cilindro. No entanto, ele se projeta em várias projeções com imagens diferentes. Se ele se projetar na imagem lateral, ele tem um retângulo. Se ele se projetar na imagem frontal, ele pode ter um quadrado. E se ele se projetar na imagem horizontal, ele pode ser uma circunferência. Então, ele se expressa nessas dimensões. Também, em torno dele, existe a área existencial e a área espiritual,
que estão junto com ele. Não fica bem claro o limite entre a transcendente e o noético. Não fica bem claro, por isso que se confunde, porque o transcendente está aqui, é o espiritual. O noético está aqui, mas há uma constante ligação. Então, isso é um modelo que ainda não resolveu essa problemática. Pode botar o quinto, então. Aqui é um esquema meu mesmo, que eu fiz quando estava... eu mesmo montei, que é o axis, o eixo do homem, é a raiz, né? É a raiz, é a noética, é seu eixo espiritual, é sua raiz, é sua base no mundo. Sem isso, a vida perde o sentido, a árvore cai. Dentro desse eixo há galhos, que vai para o psicológico, são valores psicológicos, o biológico, valores biológicos, e o social, que são os valores sociológicos. Né? Ele ainda tem em torno dele o espiritual, e ele tem também o inconsciente, que está entre a sua raiz noética e o sócio-biopsicológico. E também existe o subconsciente, que se encontra aqui nessa área que eu não disse. E o consciente, que está na vida de relação do homem aqui. Por isso que é tão difícil, muitas vezes, o homem se dar de conta que ele tem esse núcleo, que ele tem essa raiz, e que essa raiz é que lhe dá a vida, né? Porque se não tem a raiz, morre a árvore. Então, é isso aí. Vamos, que é o suprassentido também, né? Pode passar, né? Bom, os valores espirituais, segundo Max Scheler, que são estáticos, éticos, eles são estáticos, mas eles vêm do eterno, eles vêm do divino, eles são permanentes. Valores éticos, justiça moral, dignidade, responsabilidade, summum bonum, o eterno bom, né? Os estéticos, o belo, coerente, agradável ao espírito pela beleza. Os lógicos, a verdade, a teoria, a busca da ciência, da filosofia, a teologia, etc. E os santos, de fé ou amor a Deus. Max Scheler foi um gênio, porque ele conseguiu opor-se a Kant e a Hegel. Qualquer civilização que renascia buscava a mesma coisa, não precisava ensinar, porque eles existem transcendentemente. Então, é isso aí. Né? Agora, os valores, segundo Viktor Frankl, que são os três essenciais. O valor de doação, que é o sentido do trabalho. Um trabalho com sentido, é muito importante, né? Porque nós podemos ver o seguinte: eu digo, um pintor, por exemplo, ele faz uma tarefa, ele está fazendo um trabalho. Agora, qual é o sentido? Não é bem o sentido. A propósito dele é ganhar dinheiro e ganhar seu salário. Agora, existem pintores que querem fazer o bem fazer uma coisa bonita para que o que pediu a pintura fique feliz. E ele fica feliz consigo. É claro que ele também recebe, mas ele não está interessado tanto em receber, quanto está interessado em dar esse sentido aos outros da beleza, que é um valor. Isso é um valor do belo, né? Do agradável. E assim, por exemplo, às vezes eu cito muito citava nas minhas aulas, né? Vocês vejam o seguinte, uma diferença gritante. Uma criança, um bebê nasce e tem 10 dias. Então, sim, mas a mãe não pode, porque ela fica um pouco adoentada e precisa de tratamento, só pode vê-lo. E a enfermeira é que trata dele.
Então, o que a enfermeira faz? Uma tarefa, porque a enfermeira quer ganhar o seu salário, quer fazer uma coisa relativamente coerente com o seu dinheiro que ela recebe, e depois ela vai embora e pouco está ligando para o que acontece. Ela vai para a casa dela e vai nos seus familiares. Agora, o que é a mãe? A mãe é o sentido. A mãe, ela se diferencia totalmente da enfermeira, porque a mãe ama o seu filho, ela dá a vida pelo seu filho. Então, isso é um sentido do amor. Entregar-se, ela se entrega ao seu filho. Então, aqui nós temos a mesma coisa, a busca da ciência, filosofia, teologia, ela é feita numa entrega, né? São valores lógicos. Depois, os valores de doação e do trabalho, de sentido, e os valores do sofrimento, que nós vamos ver com mais calma, porque o sofrimento, até a Elaine já falou, os valores do sofrimento, que as pessoas pensam, então é preciso sofrer? Não. Frankl diz, você tem que fazer de tudo, assim como aquele da história do barco, de tudo para se libertar do sofrimento. Agora, quando esse sofre para dignificar a sua vida e a responsabilidade com os outros e consigo mesmo. Mas quando esses valores são inescapáveis, quando esse sofrimento é inescapável, então, o que acontece? Só existe uma coisa, uma atitude de aceitação. Então, esse é o valor do sofrimento, quando o indivíduo consegue aceitar, assim como Frankl, né? Para Frankl, o valor do sofrimento era uma experiência completamente axiomática, porque ele vivia sofrendo, mas ele sabia que é um sofrimento inescapável, a morte, ou a fome, a doença. Mas ele conseguiu aceitar isso e, querendo dar um valor, conseguiu sobreviver. Bom, então vamos ao o outro slide, número 7, né? Não, daqui a pouquinho já... conceitos filosóficos. Bom, aqui é só para falar sobre Buber. Pode passar o outro, então. Não, pode passar o outro. Também a logoterapia é uma filosofia. Então, também nós não vamos entrar nisso aqui, porque realmente poderemos perder tempo e é complexo. Então, a fenomenologia, uma origem científico-filosófica da psicologia existenciais. Aqui, só dizer que os fenomenólogos americanos eram Gordon Allport, psicoterapia existencial, Abraham Maslow, Carl Rogers. Eles eram já humanistas, se diferenciando de Adler ou de Freud, porque eles davam valor ao ser humano, mesmo que muitos não reconheciam a transcendência do ser humano, mas Gordon Allport reconhecia a excisão do sujeito-objeto, a unicidade e a intencionalidade e humanismo. Quer dizer, já melhorou muito a nossa psicoterapia quando entraram os humanistas americanos, e porque eles digo fenomenologia, porque na fenomenologia ele viu que aquele objeto que ele era um ser humano, era um objeto humano, e era a realidade do objeto humano, e não como a fenomenologia pura de Husserl, que aí nós não vamos falar. Pode entrar. Tem os europeus que não vai dar tempo para falar, é complexo. Pode passar o 10 agora. Bem, aqui é importante porque Buber era um filósofo existencial e liberal. Frankl adorava Buber, ele leu todas as obras, escreveu sobre Buber. Ele não admitia o egoísmo do eu e ele, quer dizer, eu e ele, eu e o objeto, que era o apanágio da sociedade moderna e materialista. Tudo é o ele, não é o tu, né? Martin Buber fundou sua obra filosófica no hassidismo, ele era judeu, né? E no misticismo judaico. Ele previa para Israel uma nação com árabes e judeus em plena paz, né? Frankl admite a origem buberiana da sua obra. O sentido baseia-se no altruísmo fundamental, o real sentido da vida, que o seu livro Eu, Tu, até eu recomendo muito para ler, porque ele dá uma visão que o ser eu, tu,
são dois seres livres, podem discordar, eles podem cada um ter, mas eles são os amigos eternos. O tempo não passa para eles, e eles, um e o outro, são seres humanos, então nenhum quer explorar o outro. Um quer o bem do outro, porque ele é o tu, e não o ele que eu posso tirar, né? Para conseguir como o mundo atual está. Então, por isso, Buber ele tem a origem dos valores dialogais do homem, que foi apreciado por Viktor Frankl. Frankl fala muito nele. O sentido do amor, o altruísmo social dialogal e o pacifismo entre nações. Esse é Buber. Eu e tu, ich und du, né? Que ele era alemão e é um grande homem. Muitos devem conhecer, e eu recomendo ler Buber, especialmente o livro Eu e Tu. Pois não. Agora vamos passar para mais um, ver. Eu acho que agora esse pode passar um pouco, botar mais um. Bem, aqui também quanto tempo nós temos? Acho que 10 minutos. 10 minutos. Então, vamos fazer o seguinte, com os valores, pode passar o outro, vamos ver se tem alguma coisa para doação, sentido de trabalho, de experiência. Não, aqui está mais ou menos a mesma coisa. Pode passar também. Então, eu acho que nós já estamos com bem. Aqui nós não podemos ler isso aqui, não dá tempo. Nós vamos agora nos certificar um pouco em 5 minutos, que eu quero ver uma grande experiência do judaísmo, né? em Frankl. Tá. A grande experiência do judaísmo em Frankl. Nós temos vários exemplos de Frankl, que é o judaísmo. Ele foi filho de pais judeus e era o pai dele era judeu ortodoxo, não é? E a família inclusive era kosher, e o pai dele lia o Talmud nos feriados, Yom Kippur, Purim, tudo o pai dele e a mãe dele organizavam, eram muito religiosos. E Frankl assistiu a tudo isso, né? Ele era muito querido, muito apreciado pelos pais, mas, com o tempo, Frankl foi se interessando mais pela filosofia, pela psicologia, pela biologia, e foi se afastando da religiosidade dos pais. Tanto é que agora nós temos alguns exemplos, né? Um exemplo, por exemplo, aos 15 anos de idade, vocês já vejam, aos 15 anos de idade, Viktor Frankl, numa aula de biologia, o professor dizia: vocês vejam que o ser humano é feito de oxidação, oxidação, redução e complexos moleculares. Aí o Frankl se levantou da sala, ele era um guri de 15 anos, mas professor, e o sentido da vida, e a vida não tem sentido, então quer dizer que a vida é feita de oxidação, redução e moléculas, e não tem mais nada. Então, isso foi muito conhecido. Depois, no exemplo 2, Viktor Frankl seria surpreendido por seu pai. Um dia, ele foi surpreendido que o pai dele tinha encontrado numa caminhada uma peça de mármore que colocou em cima da mesa, e era de uma sinagoga que havia sido queimada pelos nazistas. Então, essa peça tinha uma letra hebraica, e o pai dele explicou: isso é a primeira letra do 5º mandamento, porque ele estava muito angustiado, porque ele tinha já o visto para os Estados Unidos, porque o nazismo crescia e ia pegar ele, mas ele tinha os pais, ele tinha os pacientes dele no Hospital Rothschild, ele tinha todo mundo para... Ele não podia, mas ele estava desesperado. Então, ele vendo isso, era do 5º mandamento, não é? E esse 5º mandamento
dizia: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem teus dias na terra. Então, isso foi para que ele tomasse uma decisão: eu vou ficar, porque eu vou honrar meus pais e minha mãe, não vou deixá-los morrer aqui, e vou também me dedicar às pessoas nessa guerra terrível que vai surgir, né? Ainda não tinha surgido. Então, outra experiência. Antes da experiência dos campos do hospital, ele lecionava ele atendia no Hospital Rothschild, que era só de judeus, e muitos, quando estavam morrendo, vinha o rabino, vinha ele, e ele ficava ali ouvindo e tal, mas meio escondido e tal, e sabia tudo, porque ele sabia hebraico até certo ponto, né? Não muito. Bom, outra vez ele encontrou no bolso de um velho casaco que foi lhe dado para ele, né, no campo de concentração, quando ele já estava. E nesse casaco de um prisioneiro que foi cremado. E um guarda deu para ele, atirou para ele: olha, tu está com frio, pega isso aí, não sei. E ele encontrou no bolso um papel que dizia: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aquilo impressionou tanto ele, que ele disse: um aviso de Deus para que eu continue, né? Para que eu continue aqui e que eu não desista desse campo de concentração. E vocês vejam a semelhança com aquela história que ele encontrou o alimento e dizia: é um aviso para mim, eu não vou desistir. Bom, então, tá. Agora, tem outros também, né? E nós temos que ver, o melhor é ver, lógico, já que falta pouco tempo, a minha personal está me dizendo que já chegamos no fim, né? Então, vamos ver a carta do rabino, o rabino Jacob Biderman. Bom, eu vou dizer, o rabino Jacob Biderman, ele era de Nova York e ele recebeu uma missão para Viena, onde morava o Frankl. Isso foi em 1981. E ele foi para Viena lá para ajudar o Rabat, Rabat Schnelson, né, do rabino aquele de Nova York, né, o rabino Lubavitch, que esse Beit Rabat ajudava. E ele foi ajudar lá as comunidades. Mas ele ouviu falar que em Viena tinha um grande psiquiatra, Viktor Frankl, que era um homem muito conhecido, e ele queria, então, conhecê-lo, né? Mas não conseguiu conhecê-lo, não conseguiu. Apenas ele disse: então vamos mandar para ele um folheto pedindo ajuda. E Frankl já ajudava há muito tempo essas comunidades em Viena, e isso surpreendeu ele. Mas então um homem que nem pisou na sinagoga ajuda há anos a nossa comunidade, e continuou ajudando. Então, esse rabino Jacob Biderman, ele então contou a história seguinte: eu me encontrava, quando voltei a Nova York, veio me visitar uma ex-prisioneira do campo de concentração, Marguerite Chages. Ela tinha 85 anos e me disse o seguinte, contou a vida dela, conversou comigo, chorou, etc. E ela me disse o seguinte: eu tenho vontade de ir para a Áustria. Não é? Ah, o senhor tem vontade de ir para a Áustria? Então, faça o favor de contactar o rabino, como é que é? O Lubavitch, o Rebbe Lubavitch. Contate ele. E ela foi lá no Rebbe, e o Rebbe recebeu ela, e ele disse: eu quero ir para Viena. E o Rebbe Lubavitch diz: então eu tenho, você, por favor, me faça esse obséquio, me faça essa. Eu quero mandar para Viktor Emil Frankl uma mensagem, um comunicado. Aí, no outro dia, ela voltou, que já estava preparando as malas, e ele disse para ela: diga para o Dr. Viktor Frankl
que eu o abençoo, que ele não desista, porque é preciso dizer, Viktor Frankl, naquela época, ele estava sendo combatido pelos analistas e pelos adlerianos, porque ele dava o sentido da vida, e os adlerianos não queriam saber disso, e nem os psicanalistas. Então, ele era muito combatido. E ele disse, não, eu vou para a Austrália, não aguento mais. Já tinha passado a guerra há muito tempo. E então, o rabino, o Rebbe Lubavitch, ficou sabendo disso. Como? Não se sabe. E mandou para ele, não desista, Deus vai te abençoar, tu vais vencer. Tudo que aconteça, lute contra, porque Deus está contigo. Seja correto, meu irmão, continue, porque você vai ajudar o mundo. E ele que queria ir para a Austrália, ele queria ir naquela época, ele disse, então eu não vou, eu vou ficar. E realmente ele ficou e passou a se dedicar mais ainda, depois essas coisas foram vencidas. Aí, então, o Jacob Biderman falou e só perguntou o que seria se o Rebbe Lubavitch não mandasse essa mensagem para Viktor Frankl. Milhões de pessoas iriam perder de conhecer os valores, de conhecer o outro lado do homem, aquele lado do homem que é o homem correto, que é o homem da verdade, que não tem interesse. Então, ele disse, foi um grande... Aí ele ligou para o Frankl, e o Frankl disse para ele, já com 90 anos, foi há pouco, o Frankl disse, eu sou eternamente grato ao Rabino Lubavitch, foi ele que me fez decidir ficar aqui, e eu praticamente adorei esse homem. Mande para ele meus cumprimentos, que eu sou sempre por ele. E ele, eu acho que depois morreu logo, né? Depois. Bom, então, eu agora... Não, mas eu só queria passar que o professor Carlos passasse o vídeo do Rabino Lubavitch, porque é interessante, 5 minutos, né? E eu acho que vale a pena assistir esse vídeo. Ele até me disse, se precisar um pouquinho, eu dou um pouquinho de tempo, né? Então, vamos ver se consegue passar esse vídeo para o pessoal ver, né? Bom, vamos lá. É em inglês, hein? Mas tem letreiro, né? Tem letra, tem legenda. Then I went again spiritual direction. Precious somehow. I'm important in the world. You have a family. Everyone else was astonished. Rabbi Yaakov Biderman is the director of Chabad Lubavitch in Austria. Shortly after he arrived in Vienna in 1981, he began to receive annual contributions from Dr. Viktor Frankl, the pioneering psychiatrist and founder of logotherapy. התעלומה הזו שפרופסור פרנקל מצא לנכון לתרום דווקא לחב"ד, לארגון דתי, לארגון שעוסק בהפצת היהדות, למרות שהוא עצמו בשום צורה לא הזדהה כאדם ששייך, נפטרה לנו הרבה שנים אחר כך. רק בשנת תשנ"ה. איש ביטחון מודיע לי שישנה אישה מבוגרת שמעוניינת לפגוש אותי, ואני אמרתי לו שיכניס אותה. והיא התחילה במילים האלו, היא אמרה לי, קוראים לי מרגרטה חייס. אם אתה חושב שאתם השלוחים הראשונים של הרבי לאוסטריה, יש לי בשבילך הפתעה. אני הייתי השליחה הראשונה של הרבי לאוסטריה. הייתי די המום, והיא ממשיכה לספר. היא קיבלה הזמנה לפגישה ביחידות עם הרבי. ובאותה הזדמנות אני סיפרתי לרבי שמפעם לפעם אני חוזרת לאוסטריה. ובסיום אותו מפגש, באותה יחידות, הרבי ביקש ממנה שבפעם הבאה שהיא נוסעת לאוסטריה, הוא היה רוצה שהיא תיצור קשר עם המזכירות של הרבי. הוא רוצה לבקש ממנה שתמלא משימה מסוימת. היא אומרת, רק כמה חודשים אחר כך התכוננתי לחזור לאוסטריה.
אמרו לי בשמו של הרבי שכשאני מגיעה לווינאי, שאני אצור קשר עם פרופסור ויקטור פרנקל, ושאמסור לו בשם הרבי, שלא יתייאש ושלא יבוש מפני המלעיגים, ושימשיך בדרכו וימשיך בהפצת משנתו, שיתחזק, והרבי מברך אותו שהשם יצליחו והוא יזכה לפריצת דרך. דוקטור ויקטור פרנקל היה פסיכיאטר עמית של זיגמונד פרויד לפני השואה בווינה. אחרי שהוא היה במחנות ריכוז וחווה מצבים יוצאי דופן, הגיע למסקנה הפוכה. הוא אמר, האדם ביסודו הוא מחפש תכלית ותוכן לחייו, ולכן הוא האמין שרפואת הנפש מאוד קשורה יותר עם הענקת תוכן ואמונה, ערכים לבן אדם. הוא עמד בראש מרפאה חשובה, והוא גם היה מרצה באוניברסיטה, והשתתפו רבים בהרצאותיו, אבל יחד עם זאת, הוא היה מושא ללעג ולקלס, כי האסכולה הפסיכואנליטית של פרויד שלטה בכיפה, והיו מפריעים לו אפילו באמצע ההרצאות. הוא היה עד כדי כך פגוע שהוא באותם ימים, כשמרגרטה חייס חיפשה אותו במרפאה, אמרו לה שהוא כבר תקופה לא הופיע. היא הגיעה אליו הביתה. נקשה בדלת ללא כל הודעה, כי לא היה לה אפשרות להודיע לפני כן. והיא תיארה שכשהיא נכנסת לבית, כשהיא פותחת את הדלת, פותחת לה אישה שלא נראית יהודייה. היא יכלה אפילו להבחין שהיה תלוי צלב בתוך הבית. היא הייתה בטוחה שזה מאוד מוזר שהרבי שולח אותה לעודד מישהו שגר בבית כזה. אבל בכל אופן היא עזרה אומץ והיא שאלה אם אפשר לראות בבקשה את דוקטור פרנקל, ואז הוא הופיע בפתח הבית, והוא שאל אותם מה הגברת רוצה, והיא ענתה לו שיש לה בשבילו מסר מרבי שניארסון מברוקלין, ניו יורק. היא אומרת, בבת אחת פניו השתנו, הוא אמר לה, תיכנסי, יש לה מסר מרב, היא נכנסה, הוא ביקש ממנה לשבת בסלון, ואז היא אומרת לו, הרב שניארסון ביקש ממני למסור לך שלא תתייאש, שתתחזק, אל תבוש מפני אלו שמלעיגים, סופך להצליח ותזכה לפריצת דרך. בערך אלו, זה היה תוכן הדברים שהיא מסרה לו. היא אומרת, ההתרגשות שלו הייתה משהו שהיא מעולם לא חוותה אצל אדם מבוגר ועוד אצל אישיות כזו. הוא פשוט פרץ בבכי תמרורים. ואחר כך לקח לו זמן עד שהוא יכל לדבר, והוא הראה לניירות שהיו לו על השולחן. אלו היו ניירות תפסי הגירה לאוסטרליה. הוא היה כל כך מדוכא מהיחס אליו, שהוא החליט לעזוב את וינה. ועכשיו, כשהוא קיבל את המסר הזה ממנה, המסר שהרבי העביר אליו, הוא אמר לה, אני אתחזק. אני חוזר לעבודה ואני אמשיך. הוא התחיל בצורה מאוד בטוחה להטיף את משנתו. הספר שלו, האדם מחפש משמעות, Man's Search for Meaning, תורגם ליותר מ-12 שפות. הספר הופץ בלמעלה מ10 מיליון עותקים. אני רציתי לאשש את הסיפור הזה. אחרי שהיא סיפרה לי את זה, אני ביקשתי להתקבל לפגישה אצל פרופסור פרנקל. הוא כבר אז היה די מבוגר, למעלה מגיל 90. אני התקשרתי אליו ושאלתי אם אוכל להתקבל אליו לפגישה. הוא אישית ענה בטלפון בבית, הוא אמר לי שהוא חלש מדי והוא לא יכול להיפגש.
הוא גם היה קצת קצר רוח, הוא לא היה במיטבו. אז בכל זאת, בטלפון, שאלתי אותו, אם השם, הרבי מלובביץ', הרב שניאורסון אומר לו משהו, רציתי פשוט לבדוק את הנתונים, גם איתו אישית. ברגע שהוא שמע את שמו של הרבי, אז נימת הכל השתנתה לגמרי. הוא פתאום נהיה מאוד סבלני. הוא אמר, ודאי ששמו של הרבי מלובביץ' אומר לי הרבה. אני חייב לו המון. Ich schulde ihm sehr viel, הוא אמר לי בגרמנית. הוא הוסיף ואמר, ich schätze den Rabbi sehr. hat mich in einen sehr kritischen Moment geholfen. ברגע מאוד קריטי הוא עזר לי. אני חייב לו רבות. Terminamos. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Elaine e Roberto, pela essa maravilhosa lição de vida que vocês nos trouxeram. Eu vou ter que assistir tudo de novo, porque é bastante denso e a gente tem muita coisa que aproveitar. Uma das coisas que eu achei genial foi a estátua da responsabilidade. E isso, ele sempre falava nisso. Isso é o que falta no mundo, responsabilidade. Se as pessoas tivessem responsabilidade, o mundo já teria resolvido todos os problemas. Então, pessoal, vou passar a palavra, então, para quem quiser fazer pergunta. Eu sei que o Mário Becker está louco para fazer uma pergunta, que até já colocou no chat. Então, com a palavra, nosso queridíssimo Mário Becker. Só o Mário. Não estou ouvindo, né? O Mário pergunta, então, aqui fez uma pergunta por escrito. A que Frankl atribui os nazistas terem-no poupado da morte por 4 anos? Essa é a pergunta que o Mário Becker faria se tivesse som. Poupado a morte. Poupado da morte por 4 anos. Bem, o que se lê nos livros, e nos próprios livros de Frankl, que ele tem mais de 40 livros, é que ele era um médico, né? E ele, às vezes, era necessário para fazer alguma coisa. Mesmo que ele carregava pedras no frio, 20 graus abaixo de zero, mas, às vezes, tinha pessoas doentes os nazistas não queriam que morresse, ele ia lá, ajudava. Quando teve aquele tifo em março. Teve uma epidemia de tifo lá e ele ajudou muito o próprio médico que ia no barracão lá para não morrerem todos, né? E então ele tinha depois o temperamento dele de não ofender ninguém, de não fazer nada, de ser simpático com tudo que acontecia e de ajudar os outros. E, por incrível que pareça, né, alguns dos guardas lá, vendo que ele ajudava, eu acho que se comoviam. Isso não é dito, mas eu acho que sim. Ele até ajudava os guardas também. E ele teve sorte também, porque uma vez ele foi chamado para pegar um caminhão junto com outros e ir para trabalhar num outro campo. E o médico que ele ajudava, às vezes, disse para ele, não vá. E você, não, mas é que lá vamos ajudar. Ele diz, olha, não vá. Então, como o médico disse para ele não ir, ele não foi para o outro campo. Aí ele ficou sabendo que os que foram nesses caminhões foram todos queimados vivos lá no outro campo. Então, ele teve, assim, uma vivência no campo muito desagradável, mas ele vivia, né? Ia vivendo, né? E eu acho que sempre com uma certa força trabalhando, os guardas nazistas ou os capos viam que ele era útil e não mandaram matá-lo ou queimá-lo. Eu acho que essa é a razão, né? Obrigado, Roberto. Quem é o próximo a fazer pergunta? Eu vou fazer uma pergunta do Mário Becker, então. O Mário Becker tem a segunda pergunta.
Frankl faz alguma menção a Thomas Barry Brazelton, pediatra americano e professor de Harvard? Não sei. Tu sabe? Não tenho ideia também. Não sei se o professor pode, Mário Becker pode responder, né? O Mário vai a lição de casa para o Mário, vai pesquisar e depois vai nos dizer. Nunca ouvi falar. Né? Frankl teve um contato com muitos escritores, ele leu toda a obra de Frankl, de Freud, ele leu toda a obra de Jung, ele leu as obras de Adler todas, e ele vivia estudando, sempre estudando, até com 90, 80, 90 anos, ele estava estudando e escrevendo. Né? E eu acho assim que eu não li em nenhum relato dele particularmente esse escritor, ele? Acho que é escritor, né? Pediatra. 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 Não, eu acho que ele não... Ele teve relações com muitos médicos, porque ele deu os livros dele, Homo Patiens, O Sentido da Vida para o Médico, ele publicava muito essa área médica e psiquiátrica. Foi depois que os psicólogos entraram na logoterapia, mas antes quando ele ia na Associação Argentina de Logoterapia, desde 1954, o Frankl, era somente médicos. Poucos psicólogos foram entrando. Depois, então, ela se espalhou para a comunidade psicológica e até os assistentes sociais e outros filósofos começaram a trabalhar com Frankl, os livros dele. Obrigado, doutor Roberto. Passo a palavra para Patrícia. Quer fazer uma pergunta? Boa noite, doutor Roberto. Boa noite, Eliane, né? Elaine. Eu fiquei muito atenta, assim, me pegou muito aquela frase que a doutora Elaine falou sobre buscar o sentido da vida, perguntar o que a vida quer de mim, né? E não o que eu quero da vida. Que eu acho que é uma postura, assim, bastante interessante e é diferente, né? Porque geralmente a gente pergunta o que a gente quer da vida, né? Exatamente. E aí também tá dentro tem um conceito de esperança também que tem que ter esse sentimento de esperança, ele tem que estar estruturado de outras coisas, entre elas a fé, né? Então eu achei, se a senhora pudesse me expandir um pouco essa ideia. Na verdade, é uma responsabilidade nossa encontrarmos nós mesmos, encontrarmos o significado da vida, não ficar na perspectiva de esperar o que a vida pode nos dar, mas a gente ir atrás do que a vida, atrás do que pode fazer na vida. Um sujeito diferente, né? É uma responsabilidade tua encontrar o sentido e não ficar na espera dos prazeres que a vida pode nos dar. Então, e isso eu comprovei muito nos anos de psiquiatria, psiquiatria, psicoterapia e logoterapia, em que vários pacientes, nós trabalhávamos muito isso, de ele fazer pelos outros, encontrar valores que pudessem ajudar aos outros e a ele. E no momento que a gente conseguia chegar lá, a gente via que ele melhorava, independente de medicação, tudo, ele melhorava, ele se tornava mais alegre, ele estava fazendo sem esperar. Aquilo era e transmitia a mim assim, uma sensação de orgulho, né? Que eu conseguia, junto com ele, levá-lo, pessoas que sofriam tanto, que eram doentes emocionais, estavam trabalhando sem pensar em recompensa. Isso era muito interessante. Inclusive, assim, eu agradeço porque eu tenho me questionado muito sobre esse aspecto, o sentido da vida, né? E para mim, hoje está dando uma volta de chave, assim, sabe, essa pergunta.
Está me fazendo mudar uma visão. Obrigada. Muito bem. Bom, pessoal, quem é o próximo a fazer pergunta? Bom, Carlos? olha, então, quem está falando? Mário Becker está falando. Isso! Deixei de ser afônico por alguns segundos. Me ouves? Perfeitamente, Mário. Tá bom. Gostei muito, muito dessa palestra. E a segunda pergunta que eu fiz, que é menção de Frankl a Thomas Barry Brazelton, se ele conheceu, eu fiquei 12 anos com Brazelton e ele falava, eu não me lembro do nome de Frankl mesmo, mas a maneira que, como vocês, o casal aí descreveu, o casal Rodrigues descreveu os pensamentos e as atitudes do Frankl, são muito semelhantes à do Brazelton. Ele era um pediatra, ele nasceu em 1918 e morreu 4 semanas antes de completar 100 anos. E até 3 meses antes dele morrer, eu falei com ele, ele era muito mais lúcido do que eu. Era incrível. Bom, a minha razão de perguntar era essa mesmo, porque eu vejo muita semelhança no enfoque na vida, no o que fazer, especialmente ele é conhecido nos Estados Unidos como pediatra, especialmente dos 0 aos 3 anos de idade. Sim, Frankl não tinha nada do que vocês descrevem de idade tão tenra, mas por isso que eu perguntei se ele fez alguma menção e vocês fazem a resposta de que não. É interessante. Certo. Mas, quem sabe, Frankl teria lido, porque ele não deixava, e inclusive hoje se vê na psicologia moderna muitas pessoas que estão adotando, pouco a pouco, essa teoria frankliana e também a teoria de uma transcendência de alma. Então, o próprio terapeuta está mudando tudo, está mexendo com as coisas. Até os próprios psicanalistas e outros que são mais rígidos estão mudando, estão se tornando assim mais abertos, porque eles estão vendo que o homem não é um objeto, é um sujeito, e eles precisam ir contra ele, mesmo que Freud dizia longos anos que é o objeto da libido. Mas a Frankl começou a bater muito forte em toda essas teorias, e que já tem outras teorias também que abrigam essas situações, né? Obrigado, doutor Roberto. Alguém mais gostaria de perguntar? O Atenante, com a palavra, o meu queridíssimo amigo Atenante. Não sei. Atenante, não estou ouvindo. ouvindo. Atenante, não estou ouvindo. Anila Chomé. Está me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Então, em primeiro lugar, estou fascinado e muito agradecido pela aula, pela lição maravilhosa que nós estamos tendo aqui, por essa oportunidade de reflexão no que refere especialmente o sentido da vida. Ora, gostaria de saber, na interpretação da doutora e do doutor, se existe essa possibilidade, se a sociedade está marchando de alguma forma no sentido de que Israel se torne efetivamente e definitivamente uma nação com árabes e judeus vivendo em harmonia. Eu pergunto isso porque nós já temos notícia de grupos em que eles vivem numa só casa, vivem juntos e vivem com respeito pelas diferenças, mas na busca das coisas que lhes aproximam. Como é que os senhores enxergam isso? Ela pode... Como é que...
Não Como é que ouvi. se aproximam essas... Não entendi a pergunta. Tá. Se existe essa expectativa, se existe uma boa possibilidade, uma boa expectativa que nós estejamos caminhando, que a sociedade esteja caminhando no sentido de que Israel se torne definitivamente uma nação em que árabes e judeus venham a ter um convívio harmônico dentro do mesmo ambiente. Essa é uma pergunta muito difícil, porque, na verdade, é um ideal, né? Eu acho que o ideal seria esse, mas eu não sei se nós estamos perto desse ideal ou não, né? Eu não tenho condições de lhe responder isso. Eu acho que, se nós focarmos na teoria frankliana, é o que ele mais gostaria, né? Que houvesse liberdade de expressão das diferenças, que nós pudéssemos conviver com as diferenças. Mas eu, particularmente, não sei se nós estamos perto disso. Não sei mesmo. E tu? A pergunta foi porque nós conhecemos, inclusive, grupos da maçonaria que fazem convívio. Não ouvi. Eu pergunto porque eu tenho notícia de que existem grupos que fazem esforço nesse sentido, de se entender. Sim, isso seria o ideal, né? A convivência com os árabes, por exemplo, Israel deu esse exemplo. Quantos árabes têm ido para Israel e ele ajuda e faz, mas existe alguns entraves que são esses grupos muito fanaticistas, né, que não aceitam, mas eu acho que o Geraldos vem melhorando bastante, o geral da comunidades árabes vem melhorando bastante. Agora, a gente não sabe, porque a história nunca nos deu uma esperança forte sobre isso, né? É isso que as pessoas ficam de olhos instalados, né? Obrigado. Bom, pessoal, então já vamos nos encaminhando para o final. Eu vou passar, então, a palavra para a doutora Elaine e o doutor Roberto para comentários finais e vocês fazerem aí o encerramento. E desde já agradeço muitíssimo para vocês, pela que nem o pessoal falou, é uma lição de vida, a gente aprendeu muito e só vocês poderiam ter nos ensinado isso, ninguém mais. Tá, pessoal? Então, a palavra da doutora Elaine e do doutor Roberto para comentários finais e vocês fazem o encerramento. Acho que nós já passamos muito do horário, não vou me estender mais, mas foi um grande prazer, realmente nos obrigou a estudar um pouquinho de novo, voltar a rever a obra de Frankl, mas foi muito bom e foi um prazer muito grande estar com vocês. Espero poder assistir às próximas palestras também. Muito obrigada. E eu também agradeço muito e acho que as perguntas foram boas e nós estamos convivendo com pessoas de gabarito cultural alto, o que é muito bom, né? Porque, às vezes, a gente dava um curso de logoterapia nas universidades, mas havia aquela situação que o indivíduo não entendia o que era e continuava, mas aqui houve um entendimento. Então, isso me deixou bastante contente, orgulhoso de fazer parte já dessa comunidade, desse grupo, né? Então, agradeço e desejo a todos uma ótima participação. Feliz Rosh Hashanah, né? Um bom ano para todos. Shana Tová para todos. Não é? Shana Tová. Muito bom para todos. Um grande abraço. Um abração. E para o Carlos também, que nos deu uma aula de computador aí. Muito obrigado. Eu que tive a honra de ter na minha casa essas duas celebridades aqui pertinho de mim. Ganhei livro autografado. Eu sou um cara muito iluminado. Obrigada. Um abraço para todos.